Alô, pessoal, está no ar Eri Pinta, Jaicy Bola aqui na BH News, canal 9 na NET, de segunda a sexta, de meio-dia a 1 da tarde, né, com reapresentação de 7h30 às 8h30 da noite. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Vai espalhando geral aí pra galera, né, que a gente está aqui na BH News agora, que a gente sabe que tem opinião, credibilidade, isenção, e aqueles que gostam do nosso trabalho podem nos acompanhar. Né, hoje tem muita coisa boa para falar, temos um convidado para lá de especial, lembrando que o Cruzeiro, né, joga por um empate hoje contra o Vitória para avançar na Copa do Brasil. Cruzeiro que junto com o Grêmio é tetracampeão, maior campeão da Copa do Brasil, ganhou 4 edições junto com o Grêmio e parte aí para o pentacampeonato. Né? Não ganha já há algum tempo, mas é o maior campeão junto com o Grêmio, como eu disse. E no brasileiro, né, uma vitória hoje, de repente pode dar um fôlego, um ânimo melhor, um ânimo maior para o Cruzeiro pegar o Sport domingo, sapecar 3 pontos e, né, sair dessa crise, que tá feia a coisa, viu? Tem que mandar uma bezendeira lá, sabe? Tirar o gato preto que tá lá dentro, que o trem tá pegando. O bicho tá pegando, mas o Cruzeiro é um time campeoníssimo, tem jogadores talentosos, tem a volta do Arrascaeta, né? Tá contratando aí alguns jogadores importantes e com certeza vai entrar no rumo. Se não der, o Paulo Bento vai ter que se explicar, porque agora ele vai ter o time, né, forte, ele vai ter que se virar para arrumar esse time, para dar uma satisfação à torcida. O Sobe chegou, esse Ábila que chegou completamente fora de forma, né? O Elisson, goleiro, está voltando, porque o Rafael teve uma cirurgia no dedo. Então, Cruzeiro ajeitando a casa para ver se encorpa, né? E se chega ao lugar que é dele, que é ali na frente, brigando pelo G4 e pelo título brasileiro. Não lá embaixo, na zona de rebaixamento, esse nunca foi e nunca será o lugar do Cruzeiro. Né? Vamos falar de seleção brasileira, né? Olímpica. Gente, nunca foi tão fácil ganhar o inédito ouro olímpico, né, que é o sonho do Brasil. É o único título que a gente não tem, não vale nada. Nunca valorizamos. Eu lembro que em 1984, na Olimpíada de Los Angeles, nós fomos representados pelo Internacional, enxertado pelo Gilmar Popoca do Flamengo e mais 2 jogadores de outros clubes que eu não me lembro os nomes. Né? Naquela época tinha o Gilmar Rinaldi, né, era o Dunga. Eles foram prata, perderam de 2-0 para a França na final. Aí depois, em 88, iniciou com o Carlos Alberto Silva, aí já com o Romário, né, no time. O Brasil perdeu para a União Soviética, também ficou com a prata. Né, mas o Brasil nunca valorizou. Aí de um tempo para cá, porque é o título que falta. A França vem com um time sem trazer ninguém. A Argentina não traz o Messi, está trazendo ninguém. A Alemanha não traz ninguém também. Está trazendo um zagueiro do Borussia que foi reserva na Copa do Mundo. Ou seja, o Brasil está com a faca e o queijo na mão. Porque o Brasil está valorizando, né? Abriu mão do Neymar na Copa América para lançá-lo na Olimpíada. Ele que foi prata lá em Londres, eu estava lá em 2012, né, naquela final contra o México, jogou pedrinha. Tem Gabigol, tem Fernando Praz, que nunca jogou nada, virou titular da seleção. E esse Rogério Micali, quando eu estiver presente, né, com ele, eu vou falar: Micali, explica ao Fernando Praz por quê? É um prêmio de consolação, um cara com 38 anos de idade? Então tudo isso a gente vai abordar aqui no nosso Eri Pinta, Jaicy Bola. Deixa eu cumprimentar aqui minha companheira Fera Carvalho. Beleza, Fera? Tudo jóia? Jóia. Quem quiser mandar mensagem pra gente a partir de agora, como é que faz? pintaebola@bhnews.tv.br. Pode repetir. pintaebola@bhnews.tv.br, ou então no meu Instagram, _Fera Carvalho, ou no do Jaicy, Jaicy Carvalho Oficial, ou do Hércules Santos, que é Hércules Léo Santos. Ah, que beleza, decorou bem. Beleza. Beleza? Fala, Tudo jóia? Tranquilo. Seja bem-vindo aí, vamos que vamos. Vamos embora. E hoje estamos recebendo uma fera, um cara que eu admiro, que eu gosto, que eu Só fala em respeito. camisa 10, tá aí. Né? Que eu respeito. O primeiro campeão brasileiro com o Atlético em 71, né? Foi o cara que driblou, foi no fundo, levantou a cabeça, viu o Dadá só cumprimentou, sabia jogar. Beto, seja bem-vindo, prazer te rever. Obrigado, prazer. Que é um craque, né, que eu respeito, tanto como pessoa, que é um caráter fora de série, como treinador. Foi injustiçado também, né, vice-campeão brasileiro em 99 com o Atlético, com um time que tinha Adriano, Curê, Guilhermão matando a pau, metendo 3 gols por jogo, né, foi artilheiro daquele campeonato. Então, Humberto é um dos nossos patrimônios e eu lamento muito, eu digo sempre, viu, Humberto, e você me conhece, o mineiro não sabe valorizar o que tem. O mineiro não valoriza o Reinaldo está lá nos Estados Unidos, montou uma escolinha, cansou de ser humilhado aqui no Brasil, não valoriza o Humberto. Por que não dão chance a Humberto para ser um treinador aqui? O América, por exemplo, agora está fechando com o Ederson Moreira. Com todo respeito a Ederson Moreira, né? Ederson Moreira. Com todo respeito, sou mais Humberto Ramos, gente. Sabe, então, algumas coisas, Humberto, que a gente não entende no futebol brasileiro,
né? E tem treinador enganador rico, milionário, né? E tem gente com competência que não está trabalhando. Seja bem-vindo, Humberto. Muito obrigado. É um prazer muito grande, mais uma vez, estar com você aqui. Muito obrigado. E você que é como eu disse, um dos patrimônios de Minas Gerais. Foi o primeiro campeão brasileiro em 71, fez parte daquela campanha maravilhosa, ganhando do Botafogo, ganhando do São Paulo. Né, Humberto? Na época que havia futebol e que você tinha 2, 3 craques por posição. Futebol acabou, Humberto. Só para enganado. Só para lembrar, naquele título, o Campeonato Brasileiro desfilaram todos os tricampeões mundiais. Então, para ganhar um título daquele... São Paulo tinha Gerson. Todos os tricampeões mundiais estavam no Campeonato Brasileiro de 71. O Brasil tinha sido tricampeão em 70. Em 71 começa por Pelé, né? E aí você avalia o resto. Humberto, naturalmente não é nenhum preconceito, eu não tenho preconceito com relação a nada, mas eu costumo escrever na minha coluna no Estado de Minas e dizer nos meus programas que os técnicos gaúchos acabaram com o futebol. Porque o linguajar deles é aquele, pega, mata, dá porrada, né? Você não ouve o cara falar assim, dribla, faz o gol, dá uma caneta. Você não ouve o técnico gaúcho fazer isso. E se a gente avaliar, há bons técnicos, mas eles acabaram com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro hoje é só pegar... Ô, Humberto, hoje eu estava vendo a entrevista de um técnico aí no meio da semana, o cara falou assim, eu mandei o meu atacante voltar para marcar o volante. Acho que eu estou no mundo errado, porque na minha época quem marcava era o volante ou o zagueiro tem que marcar o atacante. É o atacante que tem que marcar, Humberto? Hoje o futebol é isso, né? A cultura do futebol é essa, né? Aí você vê, por exemplo, vou dar só um exemplo no Atlético. O Luan ficou fora aí esse tempo do Atlético e todo mundo reclamando porque o Atlético perdeu o ritmo, o padrão, porque o Luan ficou fora. É um jogador, um bom jogador? É um jogador que... Para compor grupo. Dedica, sim, para compor. Agora, por que fala o Luan? Porque você tem o Marco Rocha, que é um lateral, que você tem que botar um atacante para cobrir esse lateral. Eu não consigo entender isso também. Eu creio que a questão do atacante, ele que tem que preocupar o adversário. Quer dizer, se você tem um jogador ali que joga pelo lado direito, que o jogador tem qualidade, que vai para cima, que é um jogador hábil e um jogador que define, o time adversário naturalmente vai ter que se preocupar ou colocar 1 ou 2 zagueiros, um zagueiro, um volante para marcar, etc. Que hoje, não é no Atlético, no Brasil. Eu não entendo sabe, Hércules, essa tática aí de, bota 2 atacantes do lado para abastecer o centroavante. Para recompor. Sim. Aí o lateral ir. E o atacante o atacante é o que conhece ali da frente, o lateral é que vai. E quem marca é o atacante. A safra nossa hoje, Humberto, você acha que a safra está boa ou a gente vive uma carência, uma baixa de bons valores no futebol hoje? Eu penso que não é hoje, não, já há algum tempo. O hoje eu estendo assim uns 10 anos para trás, até chegar agora, né? Concordo com você. Então, há uma necessidade, né, do futebol brasileiro e do Brasil achar ídolos e jogadores que são referências, né? E vai criando, vai fazendo, né? Jogadores que não têm a menor condição de ser ídolo nem referência. Exatamente, e vão criando, aí o jogador sai lá, faz um gol aí, normal, natural, os caras, esse jogador vale milhões. E o que interfere diretamente nisso aí que eu penso é o mercado, entende? Sim. Hoje a indústria do futebol é uma indústria riquíssima. Então existe, em torno dessa indústria, muitos profissionais que ganham dinheiro com isso e eles aí ficam interligados com o clube, com os jogadores, com treinadores e etc, que é um processo, hoje é natural, a gente sabe disso, não vai negar. Então, o jogador começa a jogar aí, surge aí com 17, 18 anos, faz duas partidas mais ou menos, aí o empresário já começa a mandar material para a Europa, para não sei o que e tal, e aí começa a criar aquela, sabe, aquele estigma de craque que não é craque. Anos 70 até metade dos anos 80, a gente viu um futebol bem mais plástico, né, com mais lançamentos e tal, quem corria mais era a bola. Por causa dessa falta de talentos, você acha que é por isso hoje que o futebol é mais corrido, é mais força? Hoje o jogador corre o dobro, mais do que o dobro do que corria antes. O goleiro corre o que o jogador de linha corria na década de 80 e 70. Você acha que isso é pela falta de bons valores, um cara que sabe, cabeça pensante, e aí troca isso pela velocidade, pela força hoje? Não acho que não. É a cultura do futebol. Mudou hoje. A cultura. A cultura mudou. Então virou um futebol competitivo, futebol de força, e nós copiamos muito da Europa essa cultura. Só que a Europa evoluiu
a forma de jogar taticamente. Hoje, O detalhe do europeu, Humberto, é que o europeu ele tinha a tática e a força física, e não tinha o talento. Hoje ele tem isso tudo agregado. Exatamente. Então ele nos superou. Mas exatamente por causa do mercado, né? Por causa do mercado, porque você tem os melhores. Você vê essa Eurocopa, a gente assistiu agora aí, você vê uma Champions League, os jogadores que desfilam nessas competições. Humberto, e o que me impressionou na Eurocopa, né, a gente tem que falar, você vê um país de Gales que nunca chegou, uma Islândia, como os treinadores conhecem futebol, né, a composição tática das equipes, um negócio impressionante. Dando uma aula nesses técnicos enganadores aqui do Brasil, Humberto. É a questão, eu penso que é uma questão de profissionalismo e disciplina, sabe? E eles têm humildade suficiente de ver que a equipe, por exemplo, da Islândia, que você falou, era uma equipe extremamente limitada, mas numa composição... O grupo funcionou. Humberto, os caras não rifavam a bola, não. Exatamente. Aí, o que acontece? O treinador, ele consegue avaliar a limitação da sua equipe, como que ele vai jogar para enfrentar os adversários. E foi isso que o treinador da Islândia fez. E é um time homogêneo. O que eu posso dizer para você é o seguinte: o futebol hoje, mundial, ele é homogêneo. O futebol é homogêneo. Você tem destaques em grandes equipes que fazem diferença. Mas é homogêneo. Isso eu estou falando em nível de Europa. E no Brasil também é homogêneo. Só que ele é homogêneo para baixo. Fera, tem pergunta para o Humberto? Tem. O nome dele é Paulo e mora no bairro Suzana. Um abraço aí pro pessoal do bairro Suzana, ligados aí no nosso Eri Pinta Jaicy Bola aqui na BH News. Diga, Fera. Você aceitaria um convite para ser técnico do América? E o que precisa ser feito para ajeitar o time? Olha, eu não estou militando no futebol, né? Estou cuidando das minhas coisas e tal. Mas tenho acompanhado o futebol. Você nunca largou, né, Nunca larguei, é no meu sangue e tudo. Mas depende do convite, né? Humberto, vem aqui... Para salvar? Não, depende do convite. Se eles me respeitarem como profissional que eu sou... E um projeto, como homem, e ter um projeto, tudo bem, a gente pode conversar. Agora, se simplesmente, Humberto, vem trabalhar aí... Para simplesmente ser um treinador do América, não, eu não aceito. Outra coisa que ele perguntou para salvar o América. Porque tem que entender o seguinte: o América vem de quantos anos disputando uma Série B do Brasileiro? Essa transição da Série B para a Série A, ela tem que ter um período, de adaptação, demanda tempo, é bem diferente. O que acontece? O América fez uma belíssima campanha na Série B e o América valorizou seus atletas, que é absolutamente normal. Muitos jogadores que não têm perfil de Série A. Perfil de Série A, isso é normal. É um time na Série A, com jogadores de Série B. E para mim o grande erro do América foi não ter paciência suficiente para manter o Givanildo, para o Givanildo organizar o time. O que nós eu acho, falando aqui ao longo da semana. Na minha opinião, um excelente treinador. E se eles tivessem hoje com apoio... O time estaria melhor. Claro que estaria, e o América, engrenaria. Porque o que o América tem que pensar, os dirigentes do América principalmente têm que pensar, que o América esse ano tem que se lutar para manter, só para não baixar. Eu lembro que na entrevista do Alencarzinho lá no começo, ele falando que o América ia disputar tudo para ganhar, disputar Campeonato Brasileiro, Mineiro, não sei o quê, Copa do Brasil. Tem um agravante. Calma, não é por aí. Né? Tem um agravante o América fazer um campeonato com 10 milhões, ao passo que o Flamengo e o Corinthians fazem com 300. Sim, a diferença é muito grande. É brincadeira. É o que eu estava falando antes. É para matar os times que sobem mesmo, entendeu? Infelizmente. O dinheiro hoje pesa muito, muito, muito. O investimento que é feito em cada clube. A diferença, onde que você vai notar essa diferença? Por enquanto não, mas quando chegar o segundo turno, que a competição é longa, que os times estiverem desgastados, começar a perder jogadores importantes, como é que repõe? É complicado. A gente conversava antes de entrar no ar, eu achei o papo legal, a gente não deu sequência, nós vamos dar sequência aqui no ar então agora. Eu falei que o América hoje precisa de um cara para ser mais defensivista, ou seja, jogar mais conservadoramente. E sair para atacar em momentos pontuais, para não se abrir muito e sofrer derrotas seguidas como a América está sofrendo. E você falou, olha, o caminho não é bem esse. Se você ficar só se defendendo, você vai perder do mesmo jeito. Né? Eu acho que atacar é legal, mas o América hoje ainda não tem um padrão de ataque que permita ao América sair muito para diante. O que seria uma solução nesse momento, Humberto? Porque eu tenho receio de sair atacando demais com a América e perder de novo. Olha, eu penso o seguinte, não é a questão de nem atacar nem defender. Eu acho que é uma questão de organização.
E você tem... Aí é o seguinte, o caso da Islândia que eu vou falar aqui. Você, o comandante A ali... Islândia não tem craque. Não tem, não é É um time verdade? absolutamente limitado, mas bem compactado, bem formado, bem treinado. E classificou entre os 4 numa competição que é a segunda maior competição do mundo. Altíssimo nível. Do mundo. Então é isso, é questão de organização. É a Copa do Mundo sem Brasil, Argentina e Uruguai. Exatamente. Então, o que acontece? Depende ali, para mim, depende ali do comando, quem é o treinador, ele ter autonomia suficiente para avaliar o que ele tem nas mãos, o que pode fazer, ter a noção exata da competição que ele está disputando e onde o time dele está inserido. Não é chegar para o presidente e falar, olha, nós vamos classificar entre os 4, vamos chegar... Não, olha, peraí, nós temos limitações disso. Se vocês quiserem que o América não rebaixe, nós precisamos fazer isso. Legal. Eu acho que é por aí. Vamos aproveitar bem, Humberto, nesse primeiro bloco, porque tem pergunta, daqui a pouco a gente vai falar de Cruzeiro, de seleção brasileira, de tudo mais, mas tem uma pergunta boa aí para o Humberto, não tem, Fera? Tem. De quem é? A Rádio Galo Web está mandando um grande abraço para você, falando que você é um grande ídolo da massa e gostaria que você falasse sobre Marcelo Oliveira. Muito obrigado, um abraço aí para a turma da Rádio Galo. Como técnico, amigos, né? Isso. O Humberto é suspeito, é muito amigo do Marcelo. Deu muita força pro Marcelo. Quando o Humberto era treinador do Atlético em 99, ajudou muito o Marcelo, né, Humberto? Não, o Marcelo estava na base. Verdade, na base. Não, foi depois, como dirigente, porque em 99... quando você foi diretor do Atlético, é verdade. E eu até quis que ele fosse auxiliar, mas na época lá o Bebeto, né, eles não aceitaram e tal. Mas o Marcelo, para mim, é um irmão, um grande amigo. Poxa, bacana, estou muito feliz de vê-lo aí cada vez mais crescendo. E eu penso que ele está igual ele falou no último jogo de entrevista, que tem 2 meses, está no Atlético, o período é muito curto. É pouco tempo. Ele tem um elenco muito bom nas mãos, sabe? Mas em contrapartida tem uma cobrança muito grande, porque ele vem do adversário, ganhou 2 títulos brasileiros e a torcida do Atlético não tem paciência, ela quer isso também. E nem sempre, né? Essa sequência ela pode acontecer. Eu penso que se derem para ele, primeiro, confiança para ele trabalhar e derem tempo para ele trabalhar, eu acredito que o Marcelo vai fazer um excelente trabalho no Atlético. Não vou falar que ele vai colocar o Atlético ser campeão, Libertadores, que é muito prematuro falar, mas que ele tem elenco suficiente para isso. Tem grupo para isso, né? E capacidade para isso, eu não tenho dúvida. Tem mais uma, Fera? Tem. Vamos lá, vamos aproveitar o nosso Beto Ano, que o Beto é sempre da Ibope. Que isso. Ih, não, peraí, que Tô fugiu fora aqui. muito. Não, você está sempre acompanhando. Sabe sempre muito. ligado, Agora, Humberto. você falou de projeto, Humberto, você aceitaria um convite dependendo do projeto. Esse projeto aqui é um contrato mais longo, é você ter mais tempo para ter a garantia de que vai permanecer no próximo ano. O projeto engloba tempo também? Tempo é fundamental em tudo na nossa vida, né? Isso sem dúvida nenhuma. Mas o projeto... tempo é o senhor da razão, né? É o senhor da razão. Então, o que acontece? O projeto seria, primeiro, eu ter autonomia para fazer o meu trabalho ali. E passar para eles a realidade, eles aceitarem, a diretoria aceitar o que é a realidade e procurar, na medida do possível, claro, você tem que ser coerente, lógico e ético, para, na medida do possível, ver as necessidades e serem entendidas as necessidades. E aí, por exemplo, o América hoje, vou te falar, o que seria o América hoje? Olha, qual que é o primeiro discurso dentro do América? Nós não podemos cair para a zona, não podemos ser rebaixados. Então vamos trabalhar em primeiro lugar para isso. Seria isso inicialmente. Agora, a questão de muito tempo, de contrato, eu acho que não seria isso. Talvez, se uma necessidade é hoje, vamos trabalhar hoje, até o final do ano, não tem problema. O risco é de todo mundo, é seu, desde que atendam as suas necessidades, aí sim, aí dá para você trabalhar legal. Maravilha. Beleza, vamos fazer o seguinte, a gente vai um pequeno intervalo. Hoje é dia do amigo, ó. Um abraço a todos os meus amigos, né, de verdade, os amigos verdadeiros, o doutor Alisson Magalhães, o Chuchu, o Rodrigo Feltri, né, também o Francisco Tomás. Amigos são poucos, aqueles, né, não cabe às vezes numa mão, né? A vida é assim, nós temos muitos colegas, né, e poucos e grandes amigos que se tornam irmãos, né? Amanhã um dos meus irmãos vai fazer aniversário, o Galvão Bueno, 66, e o homem está narrando que é uma maravilha, fera, né? Então, um beijo no coração, ó, de todos os meus amigos, e a gente vai a um pequeno intervalo e volta já, porque o nosso Eri Pinta Johnson Borda, ó, Eri Pinta Johnson Borda, tá vendo? É a peça dele que vai amanhã, né, aqui no Teatro Isabela Hendricks, uma peça maravilhosa. Hoje mesmo de manhã cedo conversei com ele, estava chegando no Projac para fazer aquela participação lá na Ana Maria Brega, e ele com certeza estará conosco a partir de agosto. Eri Pinta, Jaicy Bola, dá um tempinho aqui e volta já. Fique ligado aí na BH News, canal 9 da NET. Eu volto já.